começou? Não começou? Vai começar? Por que não começa? Começou! Oi, gente! A paz do Senhor Jesus! Gente, que saudade que eu tava! Meu Deus, esse canal do YouTube parece estar abandonado, mas não tava não, gente. De vez em quando eu passava por aqui pra dar uma olhada. Eu realmente parei de postar aqui, mas eis que estou de volta. Glória a Deus! Gente, aconteceu tantas coisas e às vezes eu gravava, né, vídeos aqui pro canal, mas eu acabava excluindo, não gostava. Enfim, a Bíblia diz que há um tempo, né, determinado para todas as coisas, e eu creio que este é o momento de voltar, né, a realmente postar nesse canal. E para iniciar, assim, eu trouxe um assunto que para mim é muito bom falar, que é sobre chamado. É uma das coisas que eu quero destacar, é sobre chamado. E para falar um pouco sobre isso, eu quero começar, né, contando nesse vídeo e nos próximos a continuidade de como começou o meu chamado, como começou essa chamada de Deus na minha vida, como eu comecei a exercer o ministério da pregação, que foi o ministério para o qual o Senhor me chamou. Então vamos lá. Gente, entre 8 e 10 anos, mais ou menos por aí assim, eu não lembro quantos anos exatamente eu tinha. Eu me mudei para uma outra localidade, né, no estado do Maranhão. E eu já louvava na igreja, eu nasci em lar cristão e eu já louvava, né, playback, de vez em quando eu tinha uma oportunidade da congregação, nas congregações, culto ao ar livre, eu nunca tive na sede mesmo. Mas aquela coisa assim, básica, né, de criança, cantava ali com as crianças, aquela normal, né, aquela rotina normal da igreja. E quando eu fui, né, para esse outro ministério, para esse outro lugar, lá tinha o culto das crianças. Eu já louvava no culto com os adultos. E para honra e glória do Senhor, Deus começou a fazer umas coisas diferentes, porque lá eu comecei a me envolver no poder de Deus, começou a vir o desejo de ser batizada com o Espírito Santo. E eu comecei, né, ali louvando, né, já tinha esse ministério de louvor. E na época era CD. Um dia, a gente planejando o culto de criança, lá o culto de criança eram as próprias crianças que dirigiam, que, né, faziam o exercício ali do culto, né. A pastora, né, a missionária, a mulher do pastor, estava conversando com nós nas crianças na escola dominical. E ela começou perguntando, quem vai dirigir o culto? Quem vai louvar? E cada criança ia levantando a mão, né, conforme o que queria prestar ao Senhor naquele dia. Era na segunda-feira o culto de criança. E eu fiquei ali esperando para quando ela perguntasse quem vai ser o pregador. Gente, ninguém nunca me disse que eu iria pregar. Eu não tinha uma referência de pregadora na minha casa. A minha avó já era crente, mas minha família não. Eu não tinha referência naquela época, não tinha muitas pregadoras. E principalmente criança, adolescente, não tinha. E foi puro impulsionamento do Espírito Santo. Quando ela perguntou assim, e quem vai ser o pregador? Eu levantei a minha mão com a maior ousadia. Aí ela olhou assim pra mim, uma pregadora. Tipo assim, eu não sei se ela ficou, meu Deus, misericórdia, mas glória a Deus que eles deixou. Ela não disse assim, não, você não. Pra honra e glória do Senhor, ela deixou. Feito isso, começou a minha trajetória de preparação, do jeito que eu sabia, gente. Comecei a procurar o texto que eu iria ministrar e eu preguei naquele texto que está escrito na palavra do Senhor, que Jesus abençoa as crianças, o título, né? E eu me lembro que eu lia e eu ficava meditando muito qual era a minha base ali também. Aqueles desenhos bíblicos que a gente assistia na Record, aquilo ali ajudava muito na minha imaginação. Eu não sei, gente, muito se eu orei, mas eu creio que eu fazia oração ali que minha avó me ensinava, né? Minha avó, ela foi uma base, assim, pra honra e glória do Senhor, que me fez desenvolver como serva, como filha de Deus. Eu acho importante eu destacar isso dentro desse vídeo, porque hoje as pessoas querem preparar as crianças para o ministério evidente, para pregar, para louvar. Não! Prepare seu filho para ser um servo, uma serva de Deus, uma filha, um filho de Deus, que ame ao Senhor, que ame a casa do Senhor.
Porque quanto ao ministério, o Senhor o conduzirá. Claro, você também pode ser aquele que incentiva, que instrui, mas principalmente a base é conhecê-lo para fazê-lo conhecido. Certo, chegou o dia, foi numa segunda-feira, né? Teve que adiar porque na segunda que ia acontecer tava chovendo, a gente adiou. Eu me lembro que, gente, eu dei o meu melhor, vesti minha melhor roupa, segundo os meus cálculos. Uma camisetinha de gola polo, vermelhinha, sainha jeans e botinha rosa. E, gente, eu dei tudo de mim, né? Eu tava tão feliz, eu tava tão confiante. Eu era só uma criança. Fiquei um pouco nervosa, na verdade bastante nervosa. Eu ficava olhando pro relógio com medo do horário. E eu falava... Comecei falando o texto, daqui a pouco já estava em outro lugar e eu falava um monte de coisa e falava acerca do que eu tinha aprendido nos desenhos bíblicos, mas mesmo assim, o Espírito Santo trabalhou. Eu me lembro das pessoas fitadas, os olhares em mim. A igreja, isso eu não falo, gente, para engrandecimento, você sabe que a gente que é criança, a gente só quer entregar ali, a gente quer fazer pro Senhor. Eu me lembro que as pessoas passavam assim na rua, na porta da igreja, e elas paravam. E elas ficavam olhando. E quando eu falo sobre isso, eu me emociono porque Deus é aquele que faz. Deus faz, gente. Eu era uma criança improvável. Depois, quem sabe, futuramente eu posso compartilhar algumas coisas que eu sofri na minha infância e que isso acarretou alguns traumas que eu tô tratando agora. O Espírito Santo tá cuidando. Mas você vê que Deus é fiel. Deus é fiel. E depois que isso aconteceu, gente, o meu pastor depois tomou a palavra, eu me lembro que ele ficava sentado assim, eu creio que ele estava intercedendo. E mesmo, claro, houve muitas falhas, ele era só uma criança, não entendia muita coisa ainda, estava começando, foi a minha primeira pregação, mas eu comecei. E enquanto gravo esse vídeo, eu me lembrei do que está escrito lá quando o apóstolo Paulo escreve, e ele diz assim, versículo 6, versículo 7 do capítulo 1 da segunda epístola a Timóteo. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Gente, houve um impulsionamento do Espírito. Eu sei que tem vezes que Deus usa seus profetas e depois Deus começou a levantar os vasos, né? Mas no começo foi puro impulsionamento do Espírito Santo. E eu glorifico a Deus porque eu tive a oportunidade. Quão maravilhoso é, às vezes a gente quer conceder a oportunidade para as crianças para tantas coisas. Por que não concedemos as oportunidades para que elas desenvolvam uma vida com o Senhor e principalmente um chamado com o Senhor? Ai, irmã Bruna, mas ela não sabe falar direito. Instrua, mas deixe, o Espírito Santo cuidará. E ali, gente, começou a responsabilidade. Desde novinha, minha avó começou a me instruir mais, para me orar mais, para me buscar mais, porque a carne, gente, ela continua ali. É criança, mas a carne tá ali, o pecado, o diabo, tudo. E às vezes eu queria uma preguiça de orar, de ler Bíblia, eu queria assistir desenho, eu queria brincar, eu queria dormir, queria comer, queria fazer nada de coisa, porque a carne, né, era aquela, pra mim, era meio enfadonho. Mas aí a responsabilidade chegou. Então eu tinha que orar, eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que buscar a presença de Deus. Claro, não no nível que hoje eu busco, um adulto busca, mas no nível que uma criança já pode exercer. Quando a gente vai crescendo, que a mãe e o pai vai percebendo, olha, ela já consegue lavar o prato, ela já consegue fazer isso, ela já consegue dobrar uma roupinha, um lençol, já consegue pôr os brinquedos no lugar. Da mesma forma, ministerialmente. Ela já consegue fazer uma oração, ela já consegue ler um versículo, já consegue ler um devocional infantil, já consegue ensaiar um louvor para cantar um louvor diferente. Gente, é sobre isso. Então, desperte, sabe? É claro que ali foi um caso específico,
Mas fique atento, né? Você que hoje assiste esse vídeo e talvez você já tá grande, acha que ainda não descobriu o seu chamado, fica atento para essa chama que está te direcionando para determinado chamado, determinado departamento. E se você é aquele que está sendo levantado por Deus para ser um auxiliador daquele que Deus vai levantar para esta geração, observe e dê essa oportunidade, abrace, interceda, porque o nome do Senhor será glorificado, amém? Nos próximos vídeos eu vou contar para vocês como foi a continuidade desse chamado e é um prazer para mim hoje entender que tudo faz parte de um propósito e nas maneiras que o Senhor trabalha, mesmo na simplicidade, a gente vê que quando é de Deus, há isso aqui, há ousadia, há amor, você não faz por obrigação, ninguém te impõe, você tem amor por aquilo e de moderação, porque também tem a questão do equilíbrio, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo inicial para contar um pouquinho de como foi que deu início a essa minha chamada e como a gente vê a potente mão de Deus agir nos detalhes da nossa vida, tá? Então, um beijo pra vocês, tá? Fiquem atentos aí aos próximos vídeos. Muito obrigada a todos os seguidores inscritos que continuaram aqui mesmo eu demorando tanto pra postar. Que Deus vos abençoe, que esse vídeo sirva de direcionamento pra tua vida, em nome de Jesus.